Ok, vamos fazer umas questões. Eu vou deixar tanto para o pessoal de casa ir acompanhando e fazendo assim no tempo. Anotem, por favor, as respostas. Eu vou passando para que vocês anotem as respostas. Vou dar um tempo para que vocês respondam as questões. Um minuto para cada questão. Vou deixar um minuto para cada questão, tá? Não estava fazendo não, foi. Não suspenda da live, não, para o pessoal de casa conseguir fazer também. Eu passei?
Vamos aqui fazer as questões. Pessoal de casa. Eita, danada, viu, meu filho? Vai continuar funcionando. Vamos do Senhor. Vamos aqui continuar a fazer as questões. O pessoal de casa, espero que tenha conseguido fazer as questões, visualizado direitinho. O pessoal do curso online recebe o material para fazer o download e vocês também recebem o material para download. Acho interessante até trazer mesmo, talvez não impresso, mas no celular. Você chegou a imprimir? Ah, você está aí na... Vocês podem trazer no celular mesmo e irem acompanhando com as anotações no caderno. Eu acho que funciona bastante. Quando vocês têm foco e saem do WhatsApp. Se vocês não tiverem foco, é melhor fazer a impressão. Olha só. Eu tive dificuldade de encontrar questões desse conteúdo para o CESP. A única banca que eu tive realmente dificuldade. Eu peguei de 2008 até agora, e eu só encontrei 2 questões. Só tem essas 2 questões do CESP, porque só encontrei 2 questões. Mas IBFC consegui encontrar algo superficial, bem light. A banca, no entanto, que mexeu no conteúdo de uma forma um pouquinho mais interessante foi a FGV. A FGV realmente mexeu de maneira bem interessante na abordagem de fonemas. IBFC. Com base em seus conhecimentos linguísticos, assinale a alternativa em que indica corretamente o elemento em destaque. Nós temos aqui os seguintes elementos em destaque. PRE, PR, AIR, NC, QU. Eu tenho aqui, em preferia, ele está dizendo que nós encontramos um ditongo. A gente pensa, como assim ele faz uma pergunta, uma afirmação dessa? Né? Ditongo são 2 tons vocálicos. Aí, claramente, é um encontro consonantal. Sair é um hiato. Aí a gente vai fazer a separação. Sair. Eu realmente tenho um hiato. Já encontramos o nosso gabarito. Mesmo assim, nós precisamos identificar os demais. O conceito, ele está dizendo que o NC é um dígrafo. É o NC que é dígrafo? Não. É o ON que é dígrafo, que é um dígrafo vocálico. QU, ele está dizendo que é um encontro consonantal. QU é um dígrafo. Então, tranquila essa questão, sem grandes problemáticas. Vamos aqui passar para a próxima. Dentre as palavras abaixo, retiradas do primeiro parágrafo, assinale a única que não possui encontro vocálico. Acontecendo. Tem encontro vocálico? Eu lembro que um aluno falou sobre essa questão, falou assim, eu achei tão na cara que eu estava pensando, não pode ser. Não pode ser. Mas, de fato, é. Quando nós vemos familiares, eu tenho um hiato. Quando nós encontramos paciência, eu tenho um hiato. Ruindade, ruim, é ruim, a palavra ruim, dade, e a palavra ruim. A palavra ruindade, ruim, vai ficar junto. Mas a palavra ruim vai ficar separada. E aí a gente fala, é ruim, viu? Nós falamos é ruim, no lugar de falarmos é ruim. O ruim tem separação, a ruindade não tem a separação. Eu encontro ruindade. Um hiato e acontecendo no encontro. Não encontro nada, não encontro nenhum suspiro da possibilidade de termos aí algum tipo de dúvida relacionada a esse gabarito. Letra A. Também, prova recente, prova de 2017. Nós temos EBSER.
Essa aqui, todas as palavras abaixo, retiradas do texto, possuem exemplos de dígrafo. Qual é a única que não possui um dígrafo? Acho tem um dígrafo. Fascinante tem dígrafo? Tem, porque você não poderia, de acordo com a norma culta, antes de é e de i, pronunciar faz. Você tem que pronunciar faz, tá? Fascinante aqui, eu tenho um dígrafo. Barriguinha, eu tenho o RR e tenho o GU e tenho o NG. Quem eu tenho? Não tenho dígrafo, não? Como é que eu pronuncio isso aqui? Quantos sons eu tenho? Quantas letras eu tenho? E quantos sons? Quais são esses sons? A gente escuta o M ou a gente escuta o I? A gente escuta semivogal. Aqui eu tenho, portanto, um ditongo e aqui eu tenho um dígrafo. Quem diria que a palavra quem tem um ditongo, né, gente? Quem é um ditongo que a gente chama de quê? Ditongo consonantal, porque é uma consoante representando o som de uma vogal. Deu para entender direitinho? Diga. O fascinante, a gente escuta isso aqui, ó. Fa-si. A gente não escuta fascinante, a gente escuta fascinante, tá? Assim como, sim, não. Normalmente as pessoas, quando as pessoas erram a grafia de fascinante, as pessoas erram colocando o C. Porque nós conseguimos internalizar que entre duas vogais, o S tem som de Z. Então a pessoa não escreve normalmente fascinante, porque ela sabe que isso aqui vai ter pronúncia de Z, entendeu? Então, se errarem, vou errar aqui. Qual é? Deixa eu ver. É uma palavra. Adolescente, as pessoas costumam errar. As pessoas costumam colocar sem o S. Tem que ter. Imprescindível. As pessoas não sabem escrever imprescindível. Como é que se escreve imprescindível? Mas as pessoas tendem a esquecer o S. Por que as pessoas tendem a não colocar o S? Porque o som, antes de ir, é de um dígrafo. Elas estão escutando realmente somente um som. Então não é nada absurdo a pessoa acabar se equivocando. É ruim para a seleção do concurso. Mas é absurdo a pessoa errar? Não, não é absurdo. Florzinha também tem aí um dígrafo no NH. Encontramos sobre a palavra destacada em Os ouvidos das lebres chega, faz o seguinte comentário correto. A palavra lebres possui 3 sílabas? Não. Lebres. Aqui eu coloquei no meio do B, mas é separado. Apresenta flexão de grau? Flexão de grau é flexão de tamanho. Lebrezinha, ou lebre grande. Eu tenho, notam-se 12 encontros vocálicos? 12 encontros vocálicos? A gente escuta isso, o que aqui? 12 encontros vocálicos? A gente escuta lebres. A gente escuta esse som, que é um chiante. Ocorre um encontro consonantal? Sim. Vejam que, até agora, alguma questão incrível da IBFC? Não. CESP. Aí, meu amigo. Essa questão foi uma questão para todos. A próxima é uma questão só para professores de língua portuguesa. Essa questão, e só tinham essas duas questões, eu procurei na internet inteira, só encontrei essas duas questões tratando do tópico de fonética, de fonemas, tá? Eles podem até citar o ditongo, o tritongo, mas para a questão de acentuação, para a questão de separação silábica, não essencialmente para a questão de fonemas.
Com referência às ideias e aos aspectos linguísticos do texto precedente, julgue o próximo item. Presentes no último parágrafo do texto, os vocábulos qualidade, perspectiva, essas, conjunto e chamada contêm grupos de duas letras, grupos de duas letras. Ele não está dizendo que é uma vogal, que são duas vogais, que são dois tons vocálicos, ou se são dois tons de consoante, que representam um só fonema. Duas grafias e um fonema. Portanto, eu posso dizer que isso é um dígrafo ou um digrama. O que eu encontro em qualidade? Eu encontro dígrafo. Só que quando você vê o QU, você decora. Você decora a lista. QU, GU são dígrafos. Só que aqui é dígrafo? Não, porque o U é pronunciado. Então, a gente já pode dizer que isso aqui é errado. Perspectiva. Eu não tenho dígrafo. Eu pronuncio o R, apesar de as pessoas errarem. Eu tenho perspectiva. Não é perspectiva, é perspectiva. O C também pronunciado. Essas eu tenho dígrafo conjunto, eu tenho dígrafo chamada, eu tenho um dígrafo. Mas nas duas primeiras nós não temos dígrafo. Essa aqui, eu acho que na terça-feira, quando eu apresentei essa aula e não consegui gravar para o curso online, eu acho que não ficou clara essa questão. Vocês estavam, não foi? Vocês dois estavam? É a mesma, porque na terça eu não consegui gravar. Não, foi porque primeiro dia a gente acabou não gravando aqui. Aí eu preferi repetir para gravar aqui, nessa sala. Você não veio na terça, não? Menina, mas eu sou muito cega, viu? Porque eu jurava que ela era uma daquelas. Só ele. Mas eu não falei que era diferente? Não é diferente? Que o pessoal diz, a gente precisa vir. Eu falei assim, é o mesmo conteúdo, mas é sempre diferente. Por quê? A abordagem é diferente. Para quem já assistiu, assistir de novo, é sempre uma perspectiva diferente. E quando vocês forem assistir a aula em casa, vocês vão dizer assim, eu estava onde que eu não vi essa criatura falar isso? É incrível, gente, é incrível. E eu estou falando isso por experiência de anos fazendo gravação das aulas ao vivo. Eu fazia a gravação dos meus alunos, eles assistiam às aulas em casa. E eles diziam assim para mim, professora, a aula que você disponibilizou foi a mesma aula que eu assisti? Foi, meu Deus do céu, eu vi coisas que eu não consegui ver. Por quê? Porque a mente está mais descansada. Você assiste a primeira vez, você diz, aí assiste a segunda vez, Aí, como já está preparado para receber alguns conteúdos menos essenciais e mais consolidáveis, aí você vai, a cada vez que assiste, é uma coisa incrível, eu gosto muito da estratégia. Aí eu acho que não ficou clara essa questão. Reparem o que ele está falando, eu vou pular o texto porque não serve. Não serve para a gente responder essencialmente. Os grafemas R e S, que aparecem nas segmentações não convencionais do de repente e do chapéu senhor, tá? Que é chapéuzinho, que ele está querendo falar chapéuzinho aqui. Por que ele trata de não convencionais? O texto está falando sobre essas variantes que são percebidas no dia a dia, no cotidiano de inúmeras pessoas pelo Brasil. Começam a surgir exatamente nesse período as segmentações não convencionais, da falta de espaço entre fronteiras vocabulares, hipossegmentação. Surgem estruturas do tipo de repente. As pessoas não escrevem de repente junto? As pessoas não escrevem com certeza? Aí o pessoal fala assim, ai meu Deus, nunca vi, que absurdo. Acho super comum. Se você não encontrou ainda, porque você não está convivendo adequadamente. Falta convivência. O que, quando eu falei que é muito comum as pessoas escreverem assim, muito comum. Mas por qual motivo a regra, a norma culta,
indica que o com certeza junto, pelo amor de Deus, a norma culta diz que está errado, viu, gente? Pelo amor de Deus, para não dizer que eu estou falando que é possível. A norma culta diz que é errado, mas existe uma variação. Existe uma forma não convencional. O a partir, todas as vezes que está digitando, escreve a partir junto. Gente, aí você diz assim, meu Deus, a partir é separado, mas de tanto você visualizar as pessoas escrevendo a partir junto, você acaba dizendo que a partir é junto. Mas a partir é e sem acento grave. Importante frisar para este ponto. Só que é normal a pessoa acabar escrevendo porque são estruturas que sempre estão juntas. Ou com certeza está sempre junto. Então ele vai juntando, até se tornar uma palavra só. Isso é um fenômeno normal. O vossa mercê se tornou vós mercê, que se tornou você. E hoje em dia você vai? Você me acompanha hoje? Então você tem aí toda uma construção, uma redução, né? Ele diz que dentro desta construção do de repente e do chapeuzinho, você encontra os grafemas. Grafema é da grafia. Perceberam? E olha a representação da grafia. Para representar a grafia, ele coloca sinal de maior e menor. Aqui ele fala que estes grafemas estão sendo usados para representar, respectivamente, os fonemas. E aí ele muda a representação. Enquanto a grafia é assim, o fonema é assim. Belezinha? Aí é uma questão mais técnica mesmo. Por isso que eu falei, é uma questão para professor de português. É para dizer, esse de repente, esse som ré, não é aqui que ele é pronunciado, é diferente do r, de caro. É caro isso. Dizer caro é bem diferente de dizer um carro. Eu tenho pronúncias bem distintas, são fonemas diferentes. Só que quando a pessoa junta o de repente, ela deixa de pronunciar o ré. Se ela fosse pronunciar esse som da forma como deveria ser pronunciado entre duas vogais, ficaria como? De repente. Mas continua a pronunciar de repente. Então, esse grafema, ele foi utilizado para este fonema. Mas este aqui, chapeuzinho, o chapeuzinho é o som do z, não é o som do z. Esse som aqui é som do sh, é de cebola. Esse S, assim, meio tostinho, é o S de cebola. Esse zinho é o S do som do Z. Então, só por causa disso aqui, está errada a questão. Só que a pessoa precisa entender como é a transcrição do fonema. Por isso que é uma questão específica. Como havia somente duas questões dos últimos 11 anos, eu falei assim, rapaz, eu não vou pegar uma questão tão mais antiga, porque pode ser uma questão que não é mais utilizada, o formato não é mais utilizado. Vou deixar quieto, vou deixar esses dois, mas vou avisar para o pessoal que é uma questão específica para professor de português. Dentro da importância de trazer essa questão está o fato de chamarmos de grafema, sabermos como é a representação do grafema e de chamarmos de fonema e sabermos como é a representação do fonema. Vamos agora para tcharam, FGV. Eu me divirto, né? Oh, você fez igual a minha filha. Minha filha, às vezes eu faço as coisas, ela diz assim, ô, tadinha. Fazer o quê? Mãe, por que você de manhã cedo é tão animada? Minha filha, você é mal-humorada. A palavra aborígene ou aborígene é frequência
é com frequência empregada para designar autóctone de um país nativo indígena, principalmente em referência a populações originárias da Austrália. Sua origem está no latim aborígenes. Os autóctones, ou primeiros habitantes do Lácio e da Itália, cujos reis lendários são Latino, Saturno e Fauno. As informações prestadas no texto acima se localizam no terreno linguístico da... Eu achei muito bacana, porque essa questão atrelou interpretação de texto com conhecimento gramatical. Ele diz que é uma questão que trata de ortografia e de sintaxe. Ortografia, a palavra ortografia, ela é assim dividida. Orto significa correto. Grafia é escrita. Então, escrita correta. Sintaxe está relacionada à função, à funcionalidade. Está falando sobre a função da palavra autóctone? Está falando sobre isso? Não. Então, a gente já... Nós temos etimologia, que é o estudo da origem, da evolução da palavra. E fonologia, que é o estudo do som. Só que aqui ele também trata do sentido da palavra, não é? Ele dá toda uma referência para o sentido. A parte da gramática que trabalha com sentido é justamente a parte chamada de semântica. O único que tem semântica e não tem sintaxe é a letra D. Esse texto é um texto que trata de semântica e etimologia, e de etimologia e de fonologia, porque aqui, afinal de contas, ele está identificando a mudança na pronúncia do termo também. Deu para entender direitinho? A gente pensa assim, tá na cara. Quem sabe o que é etimologia pensa, tá na cara, vou marcar logo. Quem não sabe o que é, aí corre o risco de acertar. É engraçado que essa questão é uma questão que, se você não sabe o que é, você corre o risco de acertar. Se você sabe o que é, você tem forte potencial de errar. Por quê? Porque vê etimologia e já coloca na cabeça que não vai ter etimologia em mais nenhuma alternativa. E essa aqui ainda está muito grande. Aí você pensa, está desproporcional demais, não pode ser essa. Então você é conduzido a também errar. Então vou perder tempo olhando. Em uma prova, essa eu gosto muito dessa questão. E FGV e CESP costumam ter o mesmo tipo de olhar. E está relacionado bastante à questão de separação silábica, tá? Em uma prova de língua portuguesa, uma das questões solicitava a separação silábica da palavra importância. E o gabarito, seguido pela professora, era o de que a palavra deveria ser separada da seguinte forma. Importância. É assim que separa a importância, né? Vamos dar uma movimentadinha? Mas tem outra forma. Vamos ver. Vamos, 1, 2, 3. Importância. Massa. A gente tem essa separação. Na palavra série, como é que a gente separa? Série. Não é assim? Pois é, gente. O português do Brasil só consegue separar assim. Eu já tentei pronunciar como em Portugal se pronuncia. Eu não consigo. Mas em Portugal, eles conseguem pronunciar com esta separação. Aí o pessoal diz, como com essa separação, professora? É fácil ter essa separação. Como é que você pronuncia essa separação? Como é que você pronuncia com essa separação? Série E. É série E? Se você pronunciar série E, você já não está mais pronunciando série. Percebe? Em Portugal, eles conseguem fazer essa separação e manter a sílaba tônica aqui. Em português do Brasil, eu não consigo.
Eu não consigo. Eu já tentei, de todas as formas, fazer a separação mantendo a sílaba tônica aqui. Eu não consigo. Mas como a gramática de língua portuguesa é unificada, a gramática tanto do português do Brasil quanto o português de Portugal, eles reconhecem que existem essas duas possibilidades de separação. Existe série, existe importância, mas também existe importância. Que eu não sei como é que eles conseguem fazer essa divisão. Eu só sei que eles conseguem fazer essa divisão, mantendo ainda a pronúncia aqui no tan, ok? A pronúncia da sílaba tônica, que é esse prolongamento. Isso vai acontecer também com história. Na palavra história, nós encontraremos o mesmo tipo de separação. Acontece com todas as palavras que terminam com um ditongo crescente. Vejam que o I é uma semivogal e o A é uma vogal. Então, esse movimento é um movimento crescente, ok? Como é um movimento crescente, ditongo crescente, qualquer palavra finalizada com um ditongo crescente vai ter esse tipo de confusão. Deixa ele passar. Tchau, meu querido. Qualquer palavra que tenha essa finalização vai ter esse tipo de confusão em relação ao português do Brasil e ao português de Portugal. Belezinha? Posso continuar, não posso? Então, ele coloca a opção que indica o comentário correto sobre a questão. Sobre a questão que foi comentada por quem? Pela professora sobre a separação. A professora disse que a palavra deveria ser separada somente dessa maneira. E o gabarito diz que o gabarito da professora, as alternativas, o gabarito da professora está incorreto, porque se trata de uma palavra com hiato. Está dizendo que a única, se está incorreto o gabarito da professora, é porque a única separação é aquela que apresenta isso aqui. E nós vimos que no português do Brasil, a gente faz esta separação. O gabarito da professora está incorreto? Não. Ele diz que o gabarito está correto, já que essa é a única separação silábica possível. Mas nós vimos que, pelo português de Portugal, existe a possibilidade de separação de um hiato. Então, isso aqui também está errado. Na C, o gabarito está correto, mas ele está incompleto, pois outra separação é possível. Sobre a questão, esse é o gabarito adequado. Essa é a afirmação adequada. Então, a gente vai colocar: o gabarito está incorreto, pois a acentuação mostra que se trata de proparoxítono. Se é um proparoxítono, é porque ele está dizendo que a única separação possível é essa aqui, e que a sílaba tônica está na antepenúltima, que vai ser o nosso próximo tópico. Ok? E aqui, portanto, falso. A gente já viu o nosso gabarito, realmente a letra C. O gabarito está correto. Trata-se de um ditongo crescente, não de um hiato. A depender da separação, é tanto um ditongo crescente quanto um hiato. Deu para entender direitinho? Vamos lá. A cada vogal ou grupo de sons pronunciados numa só expiração, damos o nome de sílaba. Quando você percebe esse movimento, você tem justamente a movimentação da sílaba, ok? Eu encontro a seguinte afirmação: sobre as sílabas das palavras da língua portuguesa, assinale a afirmativa incorreta. Em língua portuguesa, as sílabas correspondem a segmentos fônicos. O que é um segmento fônico? Uma sequência de sons. Pode ser com um som só. Mas esse som tem que ser o som de quê? Uma consoante ou uma vogal? Tem que ser um som de uma vogal. Se houver somente um som. Nesse segmento fônico, nós temos que ter como ápice ali de nossa pirâmide a vogal. Deu para entender direitinho? Ok.
cada sílaba terá obrigatoriamente uma vogal. Também está certo. Isso aqui está certo, isso aqui está certo. A sílaba pode ser formada por uma vogal, um ditongo ou um tritongo. Porque aqui ele não está dizendo que são 3, que são 2. Ele está dizendo que tem uma vogal. E que pode ter um ditongo também, vogal e semivogal. Pode ser um tritongo, vogal, semivogal, semivogal, vogal e semivogal. Isso aqui, ok. A sílaba pode apresentar mais de uma vogal. Não. Por que não vai poder apresentar mais de uma vogal? Porque o ápice de uma sílaba é somente a vogal. É como o ápice da pirâmide. As sílabas podem terminar por vogal ou por consoante. Deu para entender direitinho? Beleza? Vejam só, eu acho que essa é a última questão. Próximo conteúdo vai ser o nosso conteúdo de acentuação gráfica. Nós vamos encerrar esta aula 1 de fonemas por aqui. No próximo vídeo nós teremos mais. Tchau, pessoal. Pessoas de casa, beijos!